Olá pessoal, eu sou o professor Elias Cobra e nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que foi objeto de um artigo científico que eu escrevi, que é o Yaoi. Então eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre o que é o Yaoi e o BL, o Boys Love, e trazer algumas reflexões e falar um pouco sobre as polêmicas envolvidas nesse gênero. Então o que seria o Yaoi? Yaoi é um gênero de mangá e anime voltado para o relacionamento homoerótico masculino. Gay! Ele surgiu ali em meados da década de 1970 como um subgênero do shoujo, ou seja, uma história que é voltada para o público feminino jovem. O termo é formado pelo acrônimo Yamanashi, Ochinashi e Minashi, que significa literalmente sem clímax, sem objetivo e sem sentido, porque eram histórias voltadas exclusivamente para... Agora, o BL, ou Boys Love, é um termo que abrange uma mídia específica, principalmente mangá e anime, que tematiza o relacionamento entre dois homens, frequentemente de forma sexual explícita. Ai, que delícia! Então, hoje em dia, a gente entende o Yaoi e o BL como histórias que retratam relacionamentos homoafetivos. E aí a gente tem desde histórias que retratam amores ingênuos, bobinhos, como um romance escolar, até alguns mais pesados que retratam relações sexuais de forma explícita, e tem outros elementos como violência e questões problemáticas que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. No início, era utilizado o termo Shounen Ai, que significa amor entre meninos, mas depois ele se restringiu a histórias focadas mais no desenvolvimento emocional do que sexual. Então o Yaoi é predominantemente consumido por mulheres, porque ele de certa forma criou um espaço em que elas podem compartilhar uma fantasia coletiva na qual elas podem se desassociar de construtos de gêneros e restrições sociais. E essas histórias, elas combinam clichês, como por exemplo amor à primeira vista, amor proibido, sair do armário, como temas problemáticos que envolvem estupro, pedofilia, incesto, entre outros. Frequentemente a gente encontra também histórias em que os personagens possuem profundos traumas e também relacionamentos muito tóxicos. Interessante a gente observar que a estética é marcada principalmente por personagens chamados Bishonen, ou seja, homens com corpo idealizado. Então, são personagens masculinos com corpos perfeitos. Então, assim sendo, geralmente um casal no Yaoi, ele é composto por um personagem masculino dominante, chamado Uki, e um personagem mais afeminado, mais sensível, chamado Semi. E nisso a gente tem uma dinâmica ali que muitas vezes os fãs gostam de inverter. Então, a gente tem muitas histórias em que o personagem que seria dominante, ele é passivo, enquanto que o personagem que seria mais sensível se torna ativo. Além disso, é muito comum a gente ver o Uki como vítima de estupro por uma terceira pessoa pelo próprio Semi. Isso indica o início de uma relação apaixonada. Então essa relação, que começa muitas vezes de forma intensa e violenta, muitas vezes se mantém assim, entrando na dimensão do fetiche, que é basicamente uma forma de gozo exclusiva que desvia a libido para um objeto parcial. Interessante a gente observar que um tema predominante no Yaoi é a priorização das emoções sobre os construtos sociais, sobre as classes sociais e sobre os construtos de gênero. Então a gente pode ver que o Yaoi ou Boys Love ele carrega uma potência transgressora, que serve tanto à emancipação do desejo feminino quanto à romantização da violência. Mas por outro lado, ele também quebra padrões e estereótipos e ajuda as pessoas a se identificarem com os personagens. A gente precisa ressaltar também que não é fácil assumir como um homem gay no Japão. Então, essas histórias elas refletem o imaginário fantasioso feminino ali de uma comunidade, né? A gente pode até ver que o termo utilizado para se referir ao grupo de fãs femininos chama Fujoshi, que significa literalmente garota podre. E o equivalente masculino é Fudanshi, que significa garoto podre. Então a gente pode ver aqui que existe uma certa estigmatização com esse grupo de fãs. Agora eu queria trazer uma reflexão. Quem pode explicar por que os fãs se encantam com fantasias em que seus príncipes sofrem cruelmente? E aí eu queria trazer aqui para discussão um autor, um escritor, dramaturgo japonês chamado Yukio Mishima, que ele tem uma frase que eu acho que se encaixa muito bem nesse contexto. Então ele diz assim: por que deveria um homem se associar à beleza apenas através de uma morte heróica e violenta? Na vida comum, a sociedade mantém uma vigilância cuidadosa para se assegurar de que os homens não tenham acesso à beleza. A beleza física no macho, quando considerada como um objeto em si, é desprezada, e a profissão de ator, que envolve constantemente o ser visto, nunca recebe o respeito que merece. No que se refere ao homem, impõe-se uma regra rígida. Sob condições normais, um homem nunca deve permitir-se transformar em objeto. Ele só pode ser objetivado através da ação suprema, que é, eu suponho, o momento da morte. O momento quando,
Mesmo sem ser visto, a ficção de ser visto e a beleza do objeto são permitidas. Então aqui a gente tem uma reflexão interessante, né? Ele explica por que o homem ele só pode ser associado à beleza como um objeto belo no momento da morte, no momento que ele está sofrendo. Porque de outro modo, a sociedade ela não permite que o homem seja visto nesse lugar. Então o que associa o homem à beleza é a dimensão heróica e não o próprio homem em si como objeto de desejo, né? Ele é sempre desejante, mas sendo objeto de desejo do outro, essa é uma posição que fica em segundo plano. Por fim, a gente precisa ressaltar que existem duas modalidades de conteúdo. A gente tem a parte sem filtro, que seria o Not Safe for Work, ou NSFW, que seriam conteúdos explícitos, que mostram os órgãos genitais, mostram as relações sexuais. E a gente tem a parte censurada, né, ou material mais saudável, que seria o Safe for Work, ou SFW, que são conteúdos mais inocentes, né, que não mostram nada de explícito. Enfim, eu acho que a gente pode entender o yaoi como uma forma de gozo marginal derivada da estigmatização do desejo homoerótico. E talvez por isso essa representação teve que se vincular à violência e a outros conteúdos questionáveis, como forma de dar vazão aos impulsos e aos desejos libidinais e destrutivos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado a entender um pouco mais sobre esse gênero que eu acho tão fascinante.